Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live semanal. Meu nome é Eduardo Favarin. Eu sou a Juni Favarin, agora de óculos. Nós somos cirurgiões plásticos, temos uma clínica na cidade de Criciúma e estamos com 16 anos de experiência profissional. E hoje falaremos sobre Deep Plane Facelift. Essa é uma cirurgia, é uma técnica, na verdade, de cirurgia de face e que nós gostamos muito e cada vez mais a gente tem indicado para as nossas pacientes o facelift e hoje a gente vai falar sobre isso. Então vamos começar a falar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar quando vai falar sobre o Deep Plane é qual que é a diferença, né? Por que essa técnica está ficando tão conhecida e por que ela é tão divulgada, né? Então qual que é a diferença do Deep Plane para as outras técnicas de lifting facial? Basicamente, acho que a diferença é no tratamento profundo das estruturas da face. As primeiras técnicas dos anos 70, 80 faziam um grande descolamento da pele, da face do pescoço e simplesmente tracionavam. Então era basicamente um esticamento de pele, né? Aí novas técnicas surgiram com um descolamento extenso, porém fazia-se uma aplicatura numa estrutura fibrosa que existe, chamado SMAS, Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial, que é um tecido fibroadiposo. Então fazia-se uma aplicatura, que já melhorou bastante os resultados. Também tinha uma técnica onde o SMAS era descolado desde a região anterior da orelha, então um descolamento super extenso dessa estrutura profunda. E aí, com a evolução do conhecimento de anatomia, começou-se a perceber que existe uma divisão entre, aqui na face, que fica mais ou menos nessa região, do canto do olho até o ângulo da mandíbula, e que existe uma cadeia de ligamentos, que são estruturas como se fossem cabos de aço que prendem a pele a estruturas profundas. Alguns deles vão até o osso. Posteriormente, atrás dessa cadeia de ligamentos, é a face fixa. Essa parte da face não envelhece tanto. E a parte anterior é a face móvel. Aqui sim acontece o envelhecimento. Aqui as estruturas caem, por isso que nós perdemos a volumetria da maçã do rosto, o sulco se aprofunda, cai o jaws, aí perdemos o contorno da mandíbula, né? Cria-se aquela aparência de bulldog ou bigode chinês. E por que essa face é móvel? Aí é uma pergunta muito importante, porque aqui existem mais movimentos nessa parte anterior da mímica facial, sorriso, choro, todos os movimentos que nós fazemos, da mímica facial. Então existem planos de deslizamento entre tecidos e o Deep Plane entra soltando a cadeia de ligamentos e cai nessa parte dos tecidos que se deslizam. Então existe um plano. Tá bem técnica a sua explicação. Um plano delimitado. Então entramos ali, não sangra e conseguimos tracionar a face móvel e fixar na face fixa. E o descolamento de pele é pequeno, a tração é profunda na pele e não se traciona nada, então a cicatriz fica de boa qualidade. Então é uma técnica que tem a ver com o entendimento da anatomia. E aí que é a mágica, que para nós já é muito sedutor e também para os pacientes. Hoje em dia, todo mundo que quer fazer que está informado, relativamente informado, quando vai falar, eu quero fazer um lifting facial, eu quero a técnica Deep Plane. Quem não faz hoje essa técnica, eu acho que tem dificuldades. E os resultados confirmam a expectativa, amor? Então, vou dar um resumão agora de tudo que você falou. Então, a lição de hoje é, quanto mais profundo, quanto mais a gente trabalha em plano profundo da face, melhor ficam os resultados, melhor fica a qualidade da cicatriz e mais tempo dura esse resultado. Justamente porque a gente trabalha no plano onde os tecidos envelhecem. E normalmente nós associamos essa reposição dos tecidos a uma revolumização da face. O envelhecimento ele tem basicamente 3 componentes,
o envelhecimento da pele, o deslocamento, né, dos tecidos, né, essa queda dos tecidos, que é o que o Deep Plane trata, e o defletting dos coxins de gordura da face. Então, quando a gente avalia o envelhecimento de um rosto, normalmente nós tratamos essas 3 características do envelhecimento. Nós revolumizamos a face nos locais onde ela perdeu o coxim de gordura, nós reposicionamos o tecido onde ele saiu do lugar e, logicamente, não adianta fazer a funilaria se a gente não faz a pintura, né? Então, a gente precisa dar um trato na pele, porque a pele, digamos assim, é o que a maioria das pacientes percebe. Só que não dá para se restringir só ao tratamento da estrutura superficial da face. E quando a gente fala de Deep Plane, né, quando a gente fala de plano profundo, não existe só o Deep Plane, né, como plano profundo, né? Em geral, todas as técnicas que trabalham no plano profundo, elas vão ter um bom resultado. O que muda de uma técnica para outra é o edema, é o tempo da cirurgia, mas a qualidade do resultado é mais ou menos a mesma. Então tem o Composite Deep Plane, que é a técnica de plano composto, em que a gente não descola a pele, a gente entra direto embaixo dos SMAS. Tem o High SMAS, que é uma outra técnica que a gente entra descolando os SMAS nessa parte fixa que o Eduardo falou e na parte móvel. E tem o Deep Plane. Na nossa opinião, o Deep Plane tem uma grande vantagem. Ele trabalha onde o tecido realmente precisa ser trabalhado. Então, você diminui o trauma tecidual e você diminui o tempo da cirurgia. Tá? Aí a gente já não está falando tanto de qualidade de resultado, a gente está falando de tempo, de evolução. E a lifting composto, né, que é esse que não tem descolamento de pele, ele dá um edema muito prolongado. Então, é por isso que ele também não pegou. Porque todo mundo quer recuperação rápida, todo mundo quer voltar ao normal. Hoje as pacientes não têm paciência de ficar esperando o inchaço. Se elas ficam inchadas mais do que 2 dias, elas já começam a ligar pra gente. Então é importante, essa acho que é uma outra coisa que a gente tem que falar, né? Toda cirurgia tem um tempo de recuperação, tem um tempo de repouso e tem um tempo de inchaço, correto? Correto. E como é que funciona o inchaço da cirurgia de lifting? Então, o inchaço mais importante, ele vai durar 3 semanas, né? A partir daí, há um inchaço, com certeza, há um inchaço residual que vai demorar de 3 a 6 meses para sair. Acho que 6 meses é um ponto bem legal assim, para avaliar o resultado da face, não antes. Então, com 3 semanas, os pacientes já estão se gostando, já gostam do aspecto, já percebem mudança do formato do rosto. O rosto assume um formato mais triangular, deixa de ser quadrado. Há um ganho também da pálpebra, né, que a gente sempre faz associado, o ganho do pescoço, né? Tá. Vamos começar então a ver se chegou alguma pergunta, porque se eu deixar você fica falando 1 hora. Quem tem PMMA pode fazer? Acho que primeiro, o que é o PMMA, né? Que eu acho que é a primeira pergunta, tem gente também que não sabe o que é isso aí e por que ela fez essa pergunta, que é o mais interessante. A Júlia falou em injetáveis, pessoal. Injetáveis, basicamente, hoje em dia é ácido hialurônico e os bioestimuladores. Os bioestimuladores é o Sculptra, Radiesse e o Elancê. Tem mais um novo, que eu também não lembro o nome. Sempre tem uma novidade chegando, né? E o ácido hialurônico é um produto que é injetado, ele tem várias características fisiológicas, físicas, que alguns têm são mais densos e podem ser aplicados mais profundos, alguns são menos densos, são para acabamento. É um produto que some, né? Teoricamente some, né? Mas a gente vê muito paciente com 3, 4, 5 anos que está lá o produto complicado. Na verdade, eu vou fazer um parênteses, isso é uma coisa que não é uma opinião só minha, de vários colegas. O ácido hialurônico vai mudar de classificação, ele vai deixar de ser um preenchedor absorvível para ser um semi-permanente. Porque isso que o Eduardo falou é uma coisa que a gente vai cada vez perceber mais, que vai ficar resíduo de produto. E no passado se aplicava, ainda no passado e no presente, alguns médicos aplicavam o PMMA, que é o polimetil metacrilato, que é um preenchedor permanente. Então era aplicado na face, nos glúteos. Era o que o pessoal fazia para, como é que é? Bioplastia. Só que esse produto ele é permanente, não se sabe o comportamento dele a longo prazo, por vezes ele complica, inflama. E de uma forma geral, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
orienta todo cirurgião plástico a não aplicar. Então, raramente você vai encontrar um cirurgião plástico ou um dermatologista que aplique esse produto. E a nossa orientação é não aplique em nenhum local do corpo o PMMA. A cirurgia pode ser feita sim, onde encontramos o PMMA, o ácido hialurônico. Só que por vezes a cirurgia reativa esses produtos e eles acabam inflamando. Então, e não é só a cirurgia que reativa, né? Não. Às vezes uma sinusite, uma infecção, uma acne, tudo isso pode reativar esses produtos. Uma vacina. Inclusive o ácido hialurônico pode ser reativado. A lipoenxertia que a gente faz muito, né? Vamos fazer uma lipoenxertia na pálpebra. E aí o paciente no pós-operatório incha, fica demasiado, desproporcionalmente. A gente vai ver por causa do produto. Eu tenho uma paciente agora que está com 40, 50 dias de pós de uma bléfaro. Ela já tinha um edema malar, agora tá... Ele vai e volta o tempo todo. Eu tenho uma paciente que fez lifting facial já faz uns 3, 4 meses. E ela vem com queixa de nódulozinhos. E realmente é palpável alguns nódulos, né, na face. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que aconteceu? Será que foi a gordura que aconteceu isso? Mas não acontece isso. A gordura ela some, caso não pegue. E aí eu fiquei perguntando, a senhora já não aplicou alguma coisa? Aí ela nunca fiz nada. Aí ela puxou lá, uma vez ela foi numa dermatologista e na opinião da paciente, nas palavras da paciente, a dermatologista aplicou colágeno nela. Na verdade não, aplicou um estimulador de colágeno, né? E esse produto tá lá, provavelmente é um ácido hialurônico. Tá não, lá. Acho que deve ser um Sculptra ou um Radiesse, né? Talvez. Se é bioestimulador, né? Talvez também. E aí eu fiz um teste terapêutico, né? Existe uma enzima chamada hialuronidase, que se tem um nódulo e a gente aplica e é ácido hialurônico, ela derrete na hora. E eu apliquei em alguns desses nódulos, né, na hora a hialuronidase e dissolveu. Então acho que era ácido hialurônico mesmo. E dissolveu, então, aí a paciente, é mesmo. Então a maioria dos pacientes nem sabem, nem lembram que aplicaram esses Por isso que é tão interessante a gente fazer o ultrassom dermatológico para o preparo das pacientes, porque assim o pós-operatório ele se torna mais previsível, tanto para nós quanto para a paciente. Eu tive uma paciente, não faz muito tempo, uma paciente bem magra, com o rosto bem seco. A gente achou um pool de ácido hialurônico, a hora que a gente foi dissecar, começou a vazar ácido hialurônico. A gente achou 2 ou 3 fios atrás no pescoço e a gente achou um monte de resto de bioestimulador na face. Teve uma semana passada que a gente operou que tinha um bloqueio aqui nessa região, tinha uma fibrose, a gente tirou para mandar fazer biópsia porque nem a gente sabia o que era, né? Era um negócio esquisito. Então tudo isso a gente tem que ficar observando. E a gente percebe que isso é uma realidade, né? A gente vê em praticamente todo mundo. Praticamente não tem paciente que não tem alguma coisa. E o pior é que as pessoas não sabem. Dificulta um pouco o lifting. Dificulta. Não tenha dúvida. E no pescoço, dá para fazer esse procedimento, acredita? Sim, no pescoço... Só que aí não é o deep plane, né? No pescoço existe um análogo. Todas as camadas que estão aqui, gente, estão aqui e estão aqui. A gente divide em 5 camadas, como se fosse uma cebola. E as camadas, elas continuam e mudam de nome. O SMAS... aqui se chama SMAS, aqui se chama platisma, que é um músculo. Então a gente traciona o platisma, aplica ele aqui no meio, e a técnica que é deep plane aqui é chamada deep neck, pescoço profundo. O deep neck ele é indicado principalmente para aquelas pacientes que têm um pescoço muito volumoso, pescoço obtuso. Quem tem um pescoço leve, da Juni, por exemplo, né? Eu sou um caso bom para aplicadura só. É uma abordagem mais superficial, aplicar o músculo platisma aqui, tracionar aqui atrás da orelha, e vai ficar excelente. Mas o pescoço pesado, não adianta fazer só lipoaspiração, não adianta. Vai piorar a flacidez de pele, vai ficar irregular. O pescoço obtuso tem que tirar gordura profunda, tem que tirar um fragmento de glândula submandibular, que é uma glândula salivar, e um músculo que existe nessa região, que é o músculo de gástrico, a gente retira um pedaço dele.
aí sim consegue fazer o ângulo e transformar. E tem um adendo que vale a pena eu comentar. E às vezes, mesmo fazendo tudo isso numa cirurgia, a gente não consegue deixar o pescoço perfeito. A gente consegue melhorar uns 70%, 80%. A gente estava vendo... O pescoço pesado, né? É, É um desafio o pescoço pesado. A gente estava vendo uma reportagem na televisão, né? E aí começou a aparecer as pessoas sendo entrevistadas. Aí eu falei, essa aqui, amor, acho que com o deep neck a gente resolve. Aí apareceu uma outra paciente, essa aqui vai precisar de uma complementação depois de 1 ano. E isso é uma grande verdade, né? Todos os resultados, eles dependem muito do ponto inicial que a gente acha os pacientes. Então tem pacientes que precisam realmente de uma segunda etapa para ficar com o pescoço realmente com um ângulo de 90 graus. E tem pacientes que não, que a gente consegue dar o resultado perfeito com uma única cirurgia, né? Acho que é importante falar isso, que toda técnica tem a sua limitação e a limitação geralmente é o paciente. Boa noite, fiz abdominoplastia e depois de 1 ano tive uma gestação. E depois de 9 fiz um mini abdômen. Mas não resolveu, fazem 10 meses. Posso refazer novamente pela 3ª vez? Essa deixa eu responder. Então, Ju, poder você pode, mas você tem que saber que você é uma paciente de risco para fazer uma necrose de pele, porque você já descolou a pele, você já matou as perfurantes 2 vezes. Então, a minha recomendação, espere 1 ano para você fazer essa nova cirurgia. Tente fazer alguma prevenção por uma nova gestação, né? Porque você já viu que a gestação ela muda o resultado da cirurgia. Então, o ideal é você só partir para essa 3ª cirurgia se você tiver certeza que você não quer mais ter filhos, né? Isso é bem importante. E você tem que entender que essa vai ser sua última cirurgia de abdominoplastia. Faça a sessão de câmara hiperbárica no pós-operatório e siga à risca as orientações do seu cirurgião, para que você diminua o seu risco de complicação. E complicação aqui é seroma, é necrose, é irregularidade, porque quanto mais vai se mexendo na pele, quanto mais se descola, mais fibrose se faz. Faz parte do processo de cicatrização e elas vão se acumulando uma em cima da outra, tá bom? Boa sorte aí. Quer acrescentar alguma coisa? Eu indico muita restrição o mini abdômen. Sim, bem resultados pobres. Resultados pobres, pacientes insatisfeitas, então eu praticamente não faço essa técnica. Isso é uma coisa que é um dos motivos que a Ju não gostou da cirurgia. Que não adianta, se tem que fazer, né? Normalmente precisa aplicar a musculatura. Acho que vale a pena você falar qual que é a diferença do abdômen, né? De fazer abdominoplastia e de fazer mini abdominoplastia. O mini abdômen se resseca uma quantidade pequena de pele ali na região da cesárea. Pode-se fazer um descolamento e fazer a aplicatura normalmente. E aí o umbigo, ele desce um pouquinho, não tem cicatriz por fora do umbigo. O problema é que desce um pouquinho, traciona muito pouco a pele de cima. E aí costuma ficar flácido acima do umbigo. E a aplicatura é menor, né? Restringe a nosso descolamento. No seu caso, a Ju tem que refazer uma abdominoplastia. Dá para refazer, sim. E o Botox interfere na cirurgia? Não. O Botox ele tem uma duração transitória. Pode colocar tranquila. O Botox é muito bem-vindo, gente. Muito bem-vindo. Façam Botox. Botox é a droga do século. A Luana, quem faz abdominoplastia tem que fazer vácuo? Não, vácuo não. Quer explicar o que é um vácuo? Será que não é dreno que ela está falando? Pode ser dreno, não é vácuo, é verdade. Quer explicar? Não. A gente usava drenos. Pode falar, amor. Então tá, eu vou... Então, o dreno é aquele tubinho que se colocava antigamente para não deixar acumular sangue e líquidos embaixo da pele, né? E o que aconteceu? Como tudo, a técnica evoluiu, né? E a gente faz hoje em dia pontos de adesão. O ponto de adesão são pontos mesmo que a gente dá com fio absorvível que fazem a pele que foi descolada colar de volta na musculatura. Então o líquido ele só acumula se você tiver o que a gente chama de espaço morto, se tiver alguma área embaixo da pele que está solta da musculatura. E aí o sangue, o líquido vai ali e cola. Se você deu ponto por baixo da pele, você elimina esse espaço morto. Então você elimina a necessidade do dreno. E na minha opinião, o ponto de adesão tem mais uma vantagem. Como a gente vem fazendo camadas, né, de ponto de cima para baixo, a gente vai tirando a tensão do retalho. Então a tendência é que a cicatriz da pele fique mais bonita.
Atualmente, a gente praticamente não coloca dreno. A gente não coloca dreno em face, a gente não coloca dreno em lipo, a gente não coloca dreno em abdômen. E raramente a gente coloca dreno em mama. Eu diria que assim, mamas redutoras muito grandes, que a gente não consegue controlar 100% o espaço morto. E em algumas pacientes que fazem explante, que tem a mama muito fina, que a gente também não consegue controlar 100% o espaço morto. Aí a gente deixa o dreno 24 horas, né? Mas nunca mais do que 24 horas. Geralmente os pacientes vão para casa sem dreno. A Elizabeth. Tive paralisia facial e tenho sequelas como cincinesia. Tem como resolver com cirurgia, com exercício? Tem como resolver com cirurgia? Com exercícios não consigo recuperar e sofro muito com isso. Então, eu acredito que cirurgia não, mas talvez um botox muito bem aplicado consiga te ajudar, tá? Tem algumas áreas que conseguem ser melhoradas e outras que não. Depende muito como evoluiu, né, essa sua paralisia de face. Aí só examinando pra gente ter certeza. Eu tenho acho que 2 pacientes que são minhas pacientes, elas têm paralisia de face já há muito tempo, já trato elas há uns 4 ou 5 anos, e que dependendo de como elas vêm, né, com os movimentos irregulares, a gente vai aplicando botox em uma área ou na outra, tá? A Zanon Salete, dá para fazer todo o rosto no mesmo dia? Isso é uma pergunta bem interessante da gente explicar, né? Como é que a gente divide a face? A gente divide a face em terço superior, terço médio e terço inferior. Dependendo, né, das indicações, geralmente o terço superior é a videocirurgia, aquela cirurgia por vídeo, que faz incisõezinhas dentro do couro cabeludo. Tratamos as pálpebras, o terço médio é o deep plane, o pescoço é o deep neck. Pode ser feito, tudo no mesmo procedimento, mas é uma cirurgia longa, demora em torno de umas 6 horas. Tem que ser uma paciente com boa saúde, uma paciente jovem, mas é possível fazer, sim. Normalmente, assim, a prática, né, do dia a dia, geralmente a gente fala para paciente escolher 3 dessas 4, que é o nosso dia a dia, né? Acho que é o feijão com arroz. Pálpebra, terço médio e pescoço. Essa é a rotina. Alzira, preenchimento de lábios pode dar problema? Nossa, muito. Pode. Bastante. Muito. Inclusive necrose, né? Se o profissional injeta e pega um vaso sanguíneo, pode necrosar a área do lábio. O mais comum que eu vejo é assimetria e biofilme, que faz ele encapsula, né? Fica com uma membraninha de bactérias e ele fica encapsuladinho. Mas o que eu mais vejo é a assimetria e o biofilme nos preenchimentos. Necrose é o pior. A necrose é o pior. Pode realizar a cirurgia de face e pescoço junto? Pode. Face e pescoço, sim. Elas conversam muito, né? Até porque é necessário. Muitas vezes os pacientes não querem fazer as duas, mas é necessário, porque existe uma continuação. Se você faz só a face e deixa o pescoço sem tratar, vai chegar aqui num ponto, num nível que vai destoar. E para um rejuvenescimento global, é necessário tratar as duas áreas, né? Geralmente, o terço médio conversa com o pescoço e o olho conversa com a fronte, né? São as 2 associações mais comuns. Luana, quanto tempo após cirurgia de mastopexia com prótese pode fazer exercício de braço e peito? 3 meses, né? Para estar bem liberado, assim, fazer esforço físico na academia, 90 dias. Esse é o garantido. A Lisiane, tenho bigode chinês. O que é indicado para resolver? Lifting de face. Dependendo da sua idade, se você tem mais de 40 anos, lifting de face. Eu tenho indicado cada vez mais, porque tem uma linha, né? Tem uma forma da gente avaliar os pacientes que torna isso muito claro. Se você não tem sinal do envelhecimento, você não só pode, como deve fazer procedimentos estéticos. Quando o sinal do envelhecimento já apareceu, conseguir resgatar ele com tratamento estético é muito difícil. É quando começam a aparecer os exageros, como a gente começa a ter complicação. Então, lá na clínica, né, o divisor de águas é esse. Se a paciente não tem ainda o sinal do envelhecimento e ela quer só fazer a manutenção e o retardo do aparecimento deles, tratamento estético. E eu cada vez mais tenho gostado das tecnologias
trocando os injetáveis pela tecnologia. Porque a tecnologia não deixa sequelas. E os injetáveis, a gente está aprendendo como lidar com essas sequelas. Então, eu cada vez mais tenho gostado das tecnologias. E se você já tem o Bulldog, se você já tem a linha de marionete, se você já tem o problema estabelecido, é mais simples, é mais prático, é mais duradouro e é financeiramente mais viável você operar, né? Por que é necessário trocar a prótese? Ótima pergunta. Boa pergunta, Aline. Porque nada dura para sempre. O organismo forma uma cápsula ao redor do implante e com os anos é comum essa cápsula ficar espessa e aí deforma a mama. Isso é o encapsulamento. Outro motivo que a prótese rompe quando ela fica... Ela vai perder a validade uma hora. Quando ela fica mais velha. A partir de 10 anos há uma grande chance, aumenta muito a chance dela romper a cada ano que venha. Mas hoje em dia dá para se falar que elas duram em torno de 10 a 15 anos. E é isso. Se uma paciente vem hoje com uma prótese de 15 anos, a gente aconselha a trocar. Sim, porque ela vai romper. Dúvida. Uma hora ela vai romper. É uma comparação muito simples que eu faço para as pacientes existem outros tipos de próteses no corpo. Prótese de quadril, válvula cardíaca. Para vocês terem uma ideia, uma válvula cardíaca biológica, ela dura 10 anos. E para você trocar, você tem que fazer uma nova esternotomia, abrir o coração e trocar a válvula. E ela dura só 10 anos. Uma prótese de quadril dura 10 anos. Então, quando a gente fala que uma prótese de silicone dura entre 10 a 15 anos, a gente está falando que ela é mais longeva do que uma válvula cardíaca. Então, isso, na minha opinião, não é pouco tempo, é bastante tempo. E é importante que todas as pacientes que pensam em colocar uma prótese saibam que todas elas vão dar manutenção uma hora. Você vai ter uma prótese, né, quando você ficar mais velha, mas não vai ser a mesma. Você vai ter que trocar e colocar uma nova. E aí é lógico que a gente vai refazer ou vai melhorar o resultado que você terá naquele momento, tá? Então, essa é uma máxima que serve para tudo na vida, que nada dura para sempre. Inclusive as próteses de silicone, tá? A Edna: gostaria de remover o excesso de pele dos meus olhos. Essa é uma cirurgia de blefaroplastia. Ótimo procedimento, simples, tranquilo de fazer, tá? E dá um resultado bem bacana. Dá um resultado muito legal. Ó, a Francoise: em quanto tempo depois da abdominoplastia posso fazer a mama? 6 meses, é um prazo bem bacana. Eu sou mais boazinha que você, deixa eu fazer antes. 3 a 6 meses. Ó, a Francoise: psoríase, posso fazer cirurgia plástica? Via de regra não tem problema. Não tem problema. Tem que estar controlado. Né? Então, para quem não sabe, psoríase é uma doença de pele, né? A grande maioria é uma doença de pele. A paciente tem áreas de descamação, principalmente em superfície de articulação, e ela evolui em surtos. Então, às vezes, a própria cirurgia pode desencadear um surto da psoríase, né? Pode acontecer, né, da psoríase se desenvolver na cicatriz. Sim, pode acontecer. Mas isso não é um problema mais grave, não. Qual a sua opinião sobre o Ultraformer? Então, o Ultraformer, há uns 5 anos atrás, era considerada uma tecnologia super moderna. Hoje já tem coisa melhor que o Ultraformer, né? Tem inclusive outras máquinas que já vieram depois do Ultraformer, que também são ultrassons microfocados, e existem outras tecnologias que são muito mais efetivas do que o Ultraformer, né? Que o Ultraformer acabou ficando famoso, né? O ultrassom microfocado ficou com um nome muito famoso porque a hora que ele surgiu, ele voou no mercado, ele nadou sozinho no mercado. Então, hoje já tem o Liftéria, tem o Atria, tem um monte de máquina de ultrassom microfocado. E tem o Morpheus. O Morpheus ele é muito, na minha opinião, ele é muito mais efetivo do que o ultrassom microfocado. Então, se você tiver condição de investir, vale muito mais a pena você investir numa sessão de Morpheus do que numa sessão de ultrassom microfocado, tá? Dói igual, o downtime é muito parecido, então se você tiver que sofrer, sofre por uma coisa que funciona melhor. Tem coisa melhor no mercado que o Ultraformer, tá? Ó, a Cissa: pode usar as gorduras retiradas em lipo para preenchimento nas pernas? Sim. E fica muito bom. Pode fazer, que é bem legal. Eu adoro.
Hoje dá pra gente fazer preenchimento de gordura nas pernas com auxílio do ultrassom. E a gente consegue desenhar os grupos musculares. Então, só precisa ter o paciente certo para a técnica certa, né? Então, mas funciona, não se preocupe. Ó, e a Rosemary, falando em tecnologia, então esse é meu fraco, pode perguntar que eu adoro responder. A Lu Dalla Costa, qual tecnologia vocês mais indicam para retardo do envelhecimento? Ixi, essa pergunta é capciosa, hein? Difícil de dizer, depende da fase do envelhecimento que você tá. Com 20 anos é uma, com 30 é outra, com 40 é outra, e depois de 50 é só cirurgia, tá? A gente gosta do Body Tight, do Morpheus, gosto do Morpheus, gosto do laser de CO2. Ainda acho que o Traformer tem o espaço dele ao sol, o Exilis tem o espaço dele ao sol, o microagulhamento, o microagulhamento é aquele basiquinho da canetinha que as esteticistas fazem, até isso tem o seu espaço ao sol ainda. Lipoenxertia. Mas aí não entra como tratamento estético, né? Tecnologia. Tecnologia. Tecnologia não. O que mais que tem? Laser de CO2. Tem o Fotona também, que faz aqueles 4D, o Solon, que faz aqueles lift em 3D. Eu acho que tudo tem o seu espaço ao sol. Você tem que pensar na tecnologia como se fosse uma caixinha de ferramenta, né? Quanto mais ferramentas você tem na sua caixinha, você consegue indicar melhor. Então você não indica um serrote para derrubar uma árvore gigante, você indica o serrote para serrar uma madeirinha. E você também não tenta martelar um parafuso, você usa uma furadeira. Então, quanto mais tecnologias o médico tiver na caixinha de ferramentas dele, melhor uso ele vai fazer delas. Porque eu sempre digo, se você só tem martelo, tudo é prego. Você vai tentar pregar, inclusive, o parafuso. E é aí que acontecem os problemas. Então, por isso que a gente tem tanta tecnologia, porque nenhuma delas é 100%. Nada funciona para todo mundo, né? A gente observa, às vezes, a lipo de papada, para todo mundo, a lipo de papada. É igual a bichectomia, a gente estava comentando que desapareceu a bichectomia, né? Todo mundo bichectomia, né? Agora é todo mundo preenchimento de lábio. Todo mundo harmonização facial, né? Mas enfim, né? Vamos ficar cada um no seu quadrado. Anice, gostaria de saber da cirurgia de testa. É um corte, como é feita, procurei um cirurgião, ele não quer fazer a testa e os lábios, mas acho que não preciso. Então, o lifting de fronte que nós acreditamos que é a técnica, melhor técnica, é a que tem melhor resultado, com menos morbidade, é o lifting frontal por endoscopia, né, por vídeo. A gente não faz aquele corte enorme, que é uma cirurgia grande, que deixa sequela, que dá mais alteração neurológica na pele. A gente faz uma cicatriz, faz pequenos portais e opera olhando pela televisão. Igual aquelas cirurgias de abdômen para tirar a vesícula, ficam aqueles portaizinhos, só que eles ficam dentro do cabelo. Não precisa raspar o cabelo, não precisa cortar o cabelo. Você chega no centro cirúrgico, a gente faz as marcações, separa o cabelo, faz a incisão e você volta para casa. Pequenas incisões, né? Não tem 3, 4 centímetros cada uma. Então, as cirurgias por vídeo, elas não são novas, elas já existem desde a década de 90, né? O pico da cirurgia foi na década de 90, ela só está sendo evoluída, sofisticada. Então, uns usam endotyne, outros usam fio, uns fixam periósteo, enfim. O que a gente faz é refinar a técnica, mas a base do procedimento é o cortezinho e operando pela televisão. Nós gostamos muito dessa cirurgia e ela complementa muito as cirurgias de pálpebra. Tanto que é muito raro a gente refazer uma pálpebra. Eu diria que 90% das pacientes que me procuram para refazer a pálpebra porque acham que estão com sobra de pele na pálpebra, na verdade o que elas têm é queda do supercílio. E você levantar o supercílio deixa as pacientes mais bonitas e sem precisar refazer a cirurgia da pálpebra, né? Então, de novo, quando você só tem martelo, tudo é prego. Então, se provavelmente não te indicaram e você tem indicação, é porque a pessoa só tem um martelo, né? Então, você tem que procurar alguém que tem a furadeira para poder resolver o teu problema. Azulamar. Tem como retirar as rugas profundas acima dos lábios? Toda vez que passo batom, acaba indo para cima em forma de riscos. Acho que a gente acabou de explicar, esse é o código de barras, né?
E tem tudo que tem muita coisa que dá pra fazer, porque nada funciona 100%, mas dá pra fazer lip lift, dá pra fazer preenchimento, dá pra fazer laser de CO2, dá pra fazer skin booster, dá pra preencher com gordura. Aí tem que avaliar qual que é o grau do seu código de barras, né? Aí a gente vai adequando a técnica qual é a melhor opção, né? Pro que você quer de resultado. A Cleia, código de barras. Hoje é o dia do código de barras. Quem fez Metacrio nos lábios, tem como fazer o procedimento? Ótima pergunta. Então, tem que garantir que o seu Metacrio não está ativado, né? Ele não está fazendo as bolinhas. E você tem que saber que tem risco de você reativar o Metacrio depois do procedimento. Vai ficar mais inchado. Acho que cirurgia, lip lifting mais tranquilo. Preencher com gordura, com ácido hialurônico, complexo. Isso já está estabelecido, né? Melhor não fazer. A gente não mexe onde tem o Metacrio. Anelite, é normal com 74 dias de abdominoplastia ainda ficar queimando, principalmente à tarde? Isso provavelmente é uma desestesia, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Não tem muita regra. Dá para usar alguma medicação, né? Tipo pregabalina, etna, para controlar um pouco os sintomas. Vitamina B12. Que são esses push, tipo o etna, que ajudam a regenerar o nervo. Conversa com o seu cirurgião. Ele vai conseguir te dar... Eu vou aproveitar o gancho dela. Teve a Kailane é nossa social media, e ela me mandou uma mensagem de uma de vocês aqui pelo Instagram, que chegou pelo direct, perguntando assim, que ela tava com 20 dias, algo assim, bem recente, não tinha um mês de pós-operatório de abdominoplastia, e ela tava perguntando que tinha uma dobrinha em algum lugar, e ela perguntou que era muito normal e que ela tava muito triste com a dobrinha. Vocês têm que entender uma coisa, quando vocês escolhem um cirurgião, ele é o teu mentor. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês têm que perguntar para essa pessoa, porque foi nele que vocês confiaram e foi ele que sabe o que foi que ele fez na cirurgia. Vocês ficarem perguntando para a prima, para a amiga, para a vizinha, para o médico amigo, ou ficar coletando informação em grupo de Facebook ou aqui no Instagram, só faz aumentar a tristeza e não resolve o problema de vocês. Então, eu sempre falo para os pacientes, se você confiou nele para fazer, né, no profissional para fazer a cirurgia, você vai com ele até o final. E aí, lógico, se em algum momento esse elo de confiança se quebrar, vocês vão estar livres, mas aí vocês encerram um relacionamento e vocês iniciam um novo relacionamento. Mas ficar pulando de galho em galho atrás de informação, na minha opinião, não agrega, deixa as pacientes ainda mais preocupadas e aumenta a ansiedade. Acho que você pensa igual, né? Eu penso igual. Então, esse é o nosso conselho, não só como médico, mas também quando a gente é paciente. Eu acho que é assim que tem que funcionar, sabe? Conselho para a vida. Sigo vocês há um bom tempo e sou encantada com o trabalho de vocês. Muito obrigada. Gostaria de saber quais cirurgias vocês realizam na parte íntima. Olha, praticamente tudo. Não tem muita coisa que a gente não faz. Acho que redução de clitóris eu não pego muito, não é uma cirurgia, depende muito da causa. É que 90% das hipertrofias são por uso de esteroides, então quando é por uso de esteroide pode voltar, né? Então, esses casos geralmente a gente não pega. Mas fora isso a gente faz praticamente tudo. Ninfo, redução de grande lábio, aumento, tratamento de monte de Vênus, enfim. Aí depende do que você precisa. A Camila. Tenho 39 anos, emagreci 30 quilos e meu rosto derreteu. Bastante peso. Tem indicação para lifting facial? Provavelmente. Provável que sim. E eu acredito que mais do que do lifting, para um preenchimento com gordura, né? Sim. Associado. Deve ter perdido volume no rosto. Né? Lembra do que eu falei no início, né? Qualidade de pele, grau de queda dos tecidos e grau de deflating dos coxins de gordura, né? O quanto que esses coxins eles esvaziaram. Então, com o emagrecimento, provavelmente você perdeu bastante volume na face, tá? A Josi. O que aconselha para os 50 anos preventivamente para evitar envelhecimento? Josi, eu não queria te dizer isso, mas com 50 anos o envelhecimento já é uma realidade para você. É muito raro alguém com 50... Raro não, né? Não existe
Com 50 anos o corpo já está envelhecido. Aí, na verdade, a pergunta ela tem que ser feita em engenharia reversa, né? O que está te incomodando no teu rosto para ver o que vale a pena ser feito. Mas com 50 anos, o envelhecimento ele começa a partir dos 30 anos, né? Algumas pessoas conseguem chegar na faixa etária na década dos 40, ainda com poucos sinais de envelhecimento. Então, nós somos pessoas, a gente tem 46 e a gente tem poucos sinais de envelhecimento. E foi feito todo um trabalho para chegar nessa idade, né? Sem tanto sinal de envelhecimento. Mas a gente já tem um pouco de flacidez de pele, a gente percebe que as rugas já não bloqueiam tanto com botox, né? A pele já não é a mesma coisa, já tem manchinha, a pele do pescoço está ficando flácida, faz parte do combo. Aí a gente está tentando chegar na fronteira dos 50, vamos ver como é que a gente vai estar lá. Mas com 50 a gente já está com um envelhecimento estabelecido, tá? Ó, a Zanon Salete. Querido casal, tenho muita flacidez na parte interna das pernas, malho bastante. Mas está com flacidez. Tenho 62 anos e sou muito vaidosa. Bem que você faz, tem que se cuidar e tem que se amar. Então, com 62 e flacidez no interno de coxa, eu acho que eu indicaria um lifting de coxa. É difícil conseguir ter resultado com tecnologia. Provavelmente as tecnologias terão um resultado limitado, Salete, não vão ter efeito. Então, se for fazer alguma coisa, é o lifting de coxa. Nós operamos uma paciente na semana passada com 50, acho que ela tem 55, 56, e ela operou um lipedema, que é uma outra... É diferente de você operar flacidez de perna. Ela é uma paciente que tinha acúmulo de volume numa área específica. E eu indiquei para ela a tecnologia, eu não indiquei o corte ainda. Eu indiquei a tecnologia. Aí eu fiz a cirurgia e eu vou esperar para ver como que isso vai evoluir. A princípio, ela não vai precisar cortar, mas pode ser que quando ela chegue nos 60, ela vai precisar da cicatriz também, porque o corpo vai continuar envelhecendo. Então é uma resposta que só o tempo dirá pra gente. Branco Easy. Estou com gordura em excesso, 20,5 kg na lipoabdominoplastia. Tanto de gordura sai? Eu não entendi bem a pergunta. Não, Françoise. Você não vai perder... Françoise, você não vai perder gordura... peso na abdominoplastia. Você tem que emagrecer antes. Até porque boa parte dessa gordura, esses 20 quilos, está dentro do abdômen, a gordura visceral. E se você fizer a cirurgia acima do peso, você não vai ter um resultado estético bom. Então, primeiro elimine esses 20 quilos e aí sim faça a cirurgia. Não pense o pensamento de que a lipo tira quanto de gordura, a abdominoplastia, isso é um pensamento errado, gente. Na verdade a gente modela como você tá, e se você quer perder peso, nós somos a segunda etapa. Primeiro você vai, perde o peso, e quando você estiver no peso que você acredita que é o peso ideal para você, você procura o seu cirurgião plástico. Os melhores resultados de lipo, de abdominoplastia, são as pacientes que estão no seu peso. E geralmente não são lipos muito grandes, não, e são os melhores resultados. A Neuza. Eu fiz bariátrica há 15 anos. Meu rosto é flácido e tenho vergonha. Não gosto do espelho. Vocês recomendam, acho que é cirurgia, né, no rosto para flacidez? Tenho 60 anos. Provavelmente sim. E aí, de novo, vai preencher com gordura. É normal, com a perda de peso vai ter perda do volume da face. E tem que tratar a flacidez, né? Isso aí não tem muito jeito. Mas se você tá tão incomodada assim, vale muito a pena, sabe? O resultado, ele é muito bom e dura muito tempo, dura uma década, né? Se você não perder mais peso, fazer a sua suplementação, não pegar sol, não fumar, dura bastante tempo. Gostaria de saber se é possível ocorrer rejeição de prótese. Então, a gente chama de contratura, né? Aquilo que o Eduardo explicou. A contratura, ela é um engrossamento da cápsula. A cápsula ela começa a engrossar e ela comprime o implante. E quanto mais ela vai comprimindo, mais ela vai deformando a mama. Aí tem graus de contratura, né? E aí, dependendo do grau, tem indicação cirúrgica, de troca. E quem tem contratura capsular, né, quem teve, tem que saber que tem 30% mais de chance de refazer a contratura se trocar o implante, né? Aí a gente troca o plano, tem toda uma técnica que a gente faz para não
comunicar, né, a loja antiga com a loja nova, enfim, aí tem muita, dá para fazer uma live inteira só sobre prótese de mama e contratura capsular, tem muita informação para falar. Tem mais aqui, ó, Camila. Lipo no braço, como é a recuperação? Fica cicatriz? Depende do que você vai fazer, né? Geralmente pacientes abaixo de 40 anos que não têm flacidez de pele ou têm pouca flacidez, fazem atividade física, elas têm um bom resultado com uma lipoaspiração com tecnologia. E aí a gente realmente consegue afinar o braço. A gente fez isso na minha irmã. E ela é a pessoa mais feliz do mundo com o braço. Ela reduziu o tamanho do braço realmente. O braço tá fininho, ela tá feliz. E ela era um caso excelente. Mulher de 43 anos, né? Faixa etária bem limítrofe, mas bom peso, bom corpo e faz bastante atividade física. Essa é uma paciente que vai ter uns 10 anos de bom resultado. Se você já tem flacidez, né, já fica com aquele molinho lá, quando você faz esse movimento do braço, já tem aquela pele molinha, eu não acredito que a tecnologia vai te dar um bom resultado, não acredito que é um bom investimento, digamos assim. Aí é o caso de ou você tentar um tratamento estético desses mais simples, com morfios mesmo, e fazer bastante musculação, ou simplesmente esperando o tempo passar, né? Mas só faça a cirurgia com cicatriz, né, que é a braquioplastia, se você tiver muita convicção de que você aceita essa cicatriz, porque eu sempre falo para as pacientes, da feita que a gente faz o corte, não tem como passar a borracha em cima. Então você tem que estar muito consciente de como que as coisas funcionam para você não se arrepender, né? Pessoal, muito obrigado pela participação. Foi muito boa essa live, perguntas muito interessantes, viu? Cada vez está melhor. Cada vez melhor. Vocês estão de parabéns, viu? Estão quase ganhando diploma. Na semana que vem voltamos com um novo tema. Tenham todos uma boa semana. Um forte abraço. Gente, uma boa semana. Você vai botar a gargantinha para descansar. E a gente se vê no domingo que vem. Tchau!